Ei, você ama a palavra de Deus? Claro que sim, né? Já pensou em um canal onde você pode estudar a palavra de Deus e ainda participar de sorteios de livros para abençoar a sua vida? Sim, se inscreva no nosso canal e seja muito bem-vindo para mais uma aula da nossa escola dominical. Amigos e irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez para estudarmos a poderosa Palavra de Deus através das lições bíblicas da Escola Dominical, revista CPAD Adulto. Estaremos estudando a lição de número 3, que traz o tema Acabe e o profeta Elias. Mas antes de falarmos da lição, eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez cada um de vocês que tem nos acompanhado aí e tem compartilhado, tem curtido, tem comentado. Eu fico extremamente agradecido pela vida de cada um de vocês. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, porque vai ter sorteio, hein? Mais uma vez, no final desse trimestre, estaremos sorteando livros para aqueles que são inscritos no canal. Não deixe de se inscrever. Inscreva-se no canal e participe conosco dos sorteios. Nas próximas aulas, eu estarei falando aqui sobre como participar do sorteio. A dica é: se inscreva no canal e nos acompanhe nas nossas lições semanais da Escola Dominical. Ao se inscrever, é importante também você ativar as notificações, clicar no sininho para que você seja sempre avisado quando nós colocarmos um vídeo no canal. Bom, na lição de hoje, nós temos no texto áureo a palavra que diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. A verdade prática da lição de hoje diz que Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. E a leitura bíblica em classe, que dá base para a lição de hoje, se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos 29, 30, depois capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7, e depois capítulo 18, dos versículos 17 até o versículo de número 21. Mas antes, eu já quero dizer que na lição de hoje nós estaremos estudando basicamente sobre 3 personagens principais nesta história. E esses 3 personagens, a história desses 3 personagens se encontra a partir do capítulo 16 de 1 Reis até o capítulo 22. Então é importante que você que vai estudar esta lição ou vai lecioná-la, é importante que você leia dos capítulos 16 até o capítulo de número 22, que é o último capítulo do livro de 1 Reis, para estar a par de toda a história, de todo o contexto da história desses 3 personagens. E quem são eles? Nós vamos falar sobre Jezabel no primeiro tópico, o profeta Elias no segundo tópico, o rei Acabe no terceiro tópico. O objetivo geral da lição de hoje é asseverar que todo pecado gera consequência. Isso nos lembra quando Paulo escreveu lá em Romanos, na carta aos Romanos, dizendo que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pagamento, a paga do pecado tem como consequência final a morte. Então, todo pecado tem sua consequência. Amém? Eu quero ler aqui algumas coisas, destacar algumas coisas da introdução, que diz assim: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Nós já estudamos nas 2 aulas anteriores, na primeira aula sobre o reinado de Salomão, falamos na segunda aula sobre a divisão do reino, o rei Roboão no reino do sul, Judá, e o rei Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel, rei do norte, que é o reino a qual Acabe governou. Então nós temos aqui Acabe.
é o sexto rei da história dos reis de Israel, Reino do Norte. Acabe foi um dos mais perversos reis da história de Israel. Primeiro de Reis, capítulo 16, vai mostrar, vai dizer sobre a impiedade deste rei. Além da sua fraqueza espiritual, além de ser um rei perverso, ímpio, fraco espiritualmente, Acabe ainda comete um erro gravíssimo. A Bíblia mesmo, no capítulo 16 de 1 Reis, dá esta ideia de que além dele ser um rei ímpio, ele ainda casa com uma mulher chamada Jezabel. Ela era uma sidônia, uma mulher sidônia, pagã, né, adoradora de Baal e Azerá. Era então de origem fenícia, e esta mulher, ela estava disposta a perverter a fé do povo de Israel. Se você lê os capítulos que narram a história de Acabe no reinado de Israel, você vai perceber que realmente a situação espiritual da nação de Israel neste período estava caótica. Então nós vamos estudar esta lição e vamos aprender bastante coisas aqui com relação a estes personagens, tá? No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o casamento de Acabe com Jezabel. Primeiro ponto, consequências de escolhas erradas. Eu já quero adiantar aqui que toda escolha, toda decisão traz consequências, sejam elas boas ou más. E Acabe toma uma decisão aqui de casar-se com uma mulher chamada Jezabel, pagã, ímpia, maligna, e isso trouxe uma consequência desastrosa para a sua vida, para o seu reinado e também para o povo de Israel. Eu vou ler a primeira frase aqui, que diz assim, olha, Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. No texto bíblico, nós vamos realmente constatar que Acabe realmente ele fez pior do que os reis que o antecederam. Olha só o que diz a palavra de Deus no capítulo de número 16 de 1 de Reis, versículos 30, 31, 32 e 33. Eu vou ler o texto, diz assim: fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel. Olha só o que o escritor bíblico diz. Parece que ele está querendo dizer assim, Acabe, além de ser um homem ímpio, um homem mau, né? Um homem que excedeu em atitudes más com relação aos reis anteriores a ele, ele ainda piorou a sua situação casando com esta mulher chamada Jezabel. E aí o texto bíblico ainda diz assim, Jezabel, né, que era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então a Bíblia é muito clara em mostrar o nível espiritual deste rei idólatra chamado Acabe. E além de ser um rei mau, de fazer o que era mal aos olhos do Senhor para irritar ao Senhor, ainda casa-se com uma mulher idólatra chamada Jezabel. Isso trouxe consequências negativas para a vida de Acabe. Bom, já falamos aqui que Jezabel era devota de Baal e Azerá. Ela promoveu a adoração a estes deuses nos termos, né, na nação de Israel. Bom, aqui eu gostaria de abordar uma coisa interessante. Olha só, julgo desigual. É errado ou é pecado casar com alguém que não compartilha da mesma fé? A Bíblia nos alerta para evitarmos o julgo desigual. O apóstolo Paulo escreveu sobre este assunto lá em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14, dizendo que associação tem os filhos da luz com os filhos das trevas, os santos com os incrédulos.
Na prática, o julgo desigual é um risco, um perigo muito grande para a vida daqueles que adotam essas escolhas. A escolha de se relacionar, seja no casamento, seja numa sociedade, de um negócio ou qualquer outra coisa, o risco é muito grande de associar-se intimamente num relacionamento com alguém que não compactua da mesma fé. Isso não quer dizer que nós não podemos ter amizades de pessoas que não compartilham da mesma fé que nós. A amizade precisa ser entendida dentro dos seus limites. O que não pode acontecer é permitir que a amizade me influencie negativamente, minando a minha fé. Então Acabe aqui é um exemplo de que o julgo desigual tem grande tendência a ser destrutivo na vida de qualquer pessoa que assume essa postura, né? Na prática você pode ver, você pode pesquisar e constatar que histórias tristes, histórias de calamidades, de tragédias aconteceram por causa da decisão de adotar um relacionamento num julgo desigual. No segundo ponto nós temos aqui mais um pouco sobre a Jezabel, a rainha perversa. Olha só o nível de perversidade desta mulher. A Bíblia diz em 1 Reis 18:4 que ela destruiu os profetas do Senhor. Ou seja, Jezabel, ela matou os profetas de Jeová, né? Provavelmente a intenção dela era enfraquecer a fé em Jeová no meio do povo de Israel. Precisamos entender que este povo é o povo da aliança, é o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento, né? É o povo que é descendente daqueles que saíram miraculosamente, poderosamente do Egito pelas mãos de Deus. É o mesmo povo que experimentou milagres no deserto, é o mesmo povo que entrou em Canaã de maneira miraculosa, é o mesmo povo que foi governado por um rei que era um homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, um homem que agradou a Deus. É este povo. Jezabel, ela quer nitidamente enfraquecer o culto a Javé, a Jeová, em Israel, para promover o culto a Baal e a Zerá. Então, para isso, o que ela fez? Ela destruiu os profetas do Senhor, uma vez que a principal função de um profeta é denunciar a apostasia, o pecado, a injustiça na nação. A 1 Reis 19:2 diz ainda que ela ameaçou a vida do profeta Elias, né? Ela prometeu matar o profeta Elias por causa do confronto que Elias teve com Acabe e com os profetas de Baal. Ela ordenou injustamente a morte de Nabote por causa de um capricho do seu marido, só porque o marido, Acabe, queria possuir a vinha de Nabote, que estava a par do seu palácio, e Nabote se recusou a negociar com Acabe por causa de uma forte tradição em Israel, em que os herdeiros não abriam mão das suas heranças, né, daquilo que herdaram de seus pais, e assim então ela ordena a morte de Nabote para dar aquele terreno de Nabote, aquela vinha, de presente para o seu marido. Ainda ela praticou a prostituição e a feitiçaria. Então este é o nível desta mulher chamada Jezabel, matadora de profetas, idólatra, promotora da idolatria em Israel para desviar os israelitas dos caminhos do Senhor. Tá? É interessante notar que há algum tempo atrás era muito forte a ideia em algumas igrejas de que Jezabel representava a figura das mulheres que usavam adornos e adereços na igreja nos dias contemporâneos, né? Quando chegava uma moça ou uma irmã um pouco mais arrumada, mais adornada na igreja, logo ela era chamada de Jezabel.
Mas isso não tem fundamentação bíblica, porque a Bíblia não traz um destaque de Jezabel na característica negativa dela como uma mulher que se arruma, que se adorna. Até porque mulheres santas na Bíblia, né, se adornavam. Então o problema de Jezabel não estava nos adornos, uma vez que isso era a cultura, era bastante tradicional no povo do Antigo Testamento usarem adereços e adornos, certo? O problema de Jezabel, o pecado de Jezabel não era adornos. O pecado de Jezabel era a idolatria, era a malignidade. Foi o que ela fez com os profetas, perseguindo os profetas do Senhor e mandando-os matar, tá bom? Então, vamos dizer assim, é mito a ideia de que a Bíblia condena a questão de uma mulher que se adorna, obviamente, que a mulher de Deus, né, precisa ser destacada pela sua piedade, por uma vida santa, por uma vida de piedade, mais do que pelos seus adornos, né? Não adianta nada a beleza exterior estar evidente, mas interiormente ser como, né, ser podre por dentro, ou seja, como um sepulcro caiado, enfeitado por fora e podre por dentro, né? Mas a beleza, a verdadeira beleza de uma mulher de Deus está numa vida piedosa, na sua santidade, no seu interior. Mas a Bíblia não tem a intenção de apresentar Jezabel como exemplo negativo de uma mulher que usa adornos e adereços, tá bom? Meus irmãos, no primeiro tópico nós falamos sobre a personagem Jezabel, e agora no segundo tópico o personagem principal aqui é o profeta Elias. Então o tema do segundo tópico é Elias prevê a grande seca. O capítulo 16 de 1 de Reis, nos versículos 29 em diante, faz uma breve apresentação do rei Acabe, que assume o reinado de Israel, o reino do norte, no lugar do seu pai Onri. E agora Acabe começa a governar, e nesta breve apresentação que o escritor bíblico faz de Acabe, ele deixa muito claro que este rei é mau, foi um dos piores reis, talvez o pior rei da história do Reino do Norte. Mas quando chega no capítulo 17, o escritor de 1 Reis, ele já introduz o nosso segundo personagem na história, que é o profeta Elias. De maneira bastante misteriosa, Elias aparece agora neste cenário de sequidão espiritual, neste cenário de apostasia. É interessante a forma que o escritor começa a apresentar Elias. Ele diz que Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, já se apresenta ao rei Acabe e traz um confronto contra este rei. Então vamos ver essa história. No primeiro ponto, a intervenção divina. Por causa dos atos perversos e pecaminosos do rei Acabe e da rainha Jezabel, agora Deus entra com a sua mão nessa história para intervir em tudo aquilo que estava acontecendo em Israel. E para esta intervenção, Deus levanta um homem, este homem chamado Elias. Ele se apresenta a Acabe e confronta o rei Acabe ali, dizendo que não haveria mais chuva em Israel durante um período de 3 anos, segundo a sua palavra. Há quem pense que a palavra do profeta Elias foi quem cerrou os céus. Mas na teologia existe uma matéria chamada hermenêutica, que é a arte de interpretar textos bíblicos, né? Técnicas de interpretação de texto. E na hermenêutica nós temos uma regra de ouro, que diz que a Bíblia interpreta a si mesma. Ou seja, tem textos bíblicos que são interpretados pelas próprias escrituras, ou seja, um trecho ajuda na compreensão de outro texto. Tiago escreve na sua epístola, lá no Novo Testamento, dizendo que Elias estava orando, ele orou para que não chovesse. Então não foi simplesmente pelo poder da palavra de Elias, de repente ele olhou para o céu e resolveu confrontar Acabe e disse, não vai chover mais porque a minha palavra está dizendo que não vai. Não, Elias, levantado por Deus, viu a situação caótica que a nação estava passando, orou ao Senhor,
E assim então, provavelmente sob o impulso dado por Deus, ele ali diz que não haveria mais chuva em Israel, segundo a sua palavra. E assim sucedeu. Só que este confronto com o mau rei Acabe trouxe consequências, obviamente. Tanto Acabe quanto Jezabel ficaram furiosos com o profeta Elias, achando que a calamidade, a desgraça, né, da fome, da seca, porque imagine 3 anos e meio sem chover na terra, isso geraria fome, seca, pobreza. Eles entendem que a culpa disso tudo é de Elias, quando na verdade a culpa disso tudo era deles mesmos. Eles não conseguiam enxergar que isto era a mão de Deus agindo sobre a nação de Israel, sobre o governo deles, mas simplesmente usando Elias como seu profeta. Então assim chegamos no segundo ponto, que fala sobre o preço da obediência a Deus. Uma vez que Elias confrontou o rei Acabe, e assim então gerou a consequência da perseguição, Elias ele foge, o próprio Deus que manda ele se apresentar, ora manda ele fugir, se esconder. Então Elias ele foge, né, sob a ordem do Senhor. O Senhor passa agora a cuidar de Elias, porque se haveria fome para aqueles que tinham a sua residência fixa, imagine agora um profeta que não tinha parada, que não tinha onde ficar, que não tinha o privilégio ali de ter uma residência fixa, uma vez que o rei procurava matá-lo. Então Elias ele foge para um lugar onde tem um ribeiro, o ribeiro de Querite, e ali Deus ordena corvos para o alimentar de pães e carne. Olha só que coisa linda, né? Deus fazendo com Elias. O próprio Deus ordenando ali o sustento do seu profeta. Mas como não iria chover mais em Israel durante esse período, esses anos, obviamente que o ribeiro iria se secar, porque o ribeiro não é um rio de águas abundantes. Então o ribeiro de Querite se seca, e ali então Deus ordena a Elias sair dali e ir até um lugar chamado Sarepta, porque lá ele preparou uma viúva pobre para o sustentar. Irmãos, Deus usa coisas improváveis para abençoar a vida dos seus. Mas o interessante de tudo isso nessa história é que obedecer a Deus traz consequências, muitas vezes, da forma que não gostaríamos de sofrer. Mas, em toda a trajetória das consequências da nossa obediência a Deus, pode ter certeza que Deus vai zelar, que Deus vai cuidar. Fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, muitas vezes traz espinhos juntos. Mas, em todo esse processo, a graça de Deus sempre estará ao nosso favor. É isso que Jesus responde para Paulo. Quando Paulo, um homem totalmente dedicado à obra do Senhor, tem ali um espinho na carne que não sabemos ao certo o que seria, são várias hipóteses, mas quando Paulo ora insistentemente ao Senhor para remover este espinho, Jesus responde: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, a graça de Jesus, ela é conosco mesmo nos momentos mais espinhosos da nossa trajetória da obediência a Deus. Amém? Elias foi cuidado tanto pelos corvos quanto pela viúva. E ali Deus faz um milagre lindo na casa desta viúva, né? Deus cuida tanto de Elias quanto agora da viúva e dos seus filhos. A história do profeta Elias na casa da viúva de Sarepta, né, assim como a história do profeta Elias no ribeiro de Querite, nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Irmãos, vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser fiel à chamada, à vocação. Vale a pena não se render ao que dá certo, mas fazer o que é certo, o que Deus manda, e somente isso.
vale a pena servir ao Senhor, tá bom? Meus irmãos, falamos de Jezabel no primeiro tópico, Elias no segundo tópico, e agora, tópico de número 3, vamos falar de Acabe. O encontro de Elias com Acabe. No primeiro ponto nós temos aqui um coração endurecido. Jezabel já vimos que era uma mulher idólatra, uma mulher pagã, uma mulher maligna. Elias, o profeta de Deus, um homem corajoso, um homem que enfrentou tanto o rei quanto a rainha e os profetas de Jezabel, os profetas de Baal e Azerá. E agora nós temos aqui a história deste homem chamado Acabe, um dos piores, talvez o pior rei da história de Israel. Acabe era filho do rei Onri. Este homem, Onri, ele foi importante na história do Reino do Norte. Foi ele quem edificou a cidade de Samaria, que foi a cidade mais importante da história do reinado do Reino do Norte. E aí este homem, Onri, morre e Acabe, seu filho, reina em seu lugar. Em Israel, no Reino do Norte, diferentemente do Reino do Sul, Judá, nós não tivemos nenhum rei que se destacou sendo bom ou fazendo a vontade do Senhor. Todos os reis do Norte foram homens maus, foram homens ímpios, que promoveram a idolatria em Israel. E com Acabe não foi diferente. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. Aqui nós temos uma lição, quando chega ali no capítulo 18, versículo 17, em que Deus manda o profeta Elias se apresentar a Acabe, porque Deus agora vai fazer chover na terra de Israel. E era para o profeta Elias se encontrar com Acabe e anunciar que haveria chuva em Israel e a seca acabaria. Quando Acabe ele vê o profeta Elias, diz assim: és tu o perturbador de Israel? Olha só, que coisa interessante. O rei Acabe, ele entende ali que a culpa de toda essa desgraça, fome, calamidade, seca na nação de Israel é culpa do profeta Elias. É Elias quem está perturbando a terra e a nação de Israel. E Elias dá a resposta que Acabe mereceu, dizendo que quem estava, na verdade, prejudicando a nação era ele, o rei Acabe, e não o profeta Elias. E se nós olharmos hoje, sempre nós vamos ver isso acontecer. Aquele que está com a sua mente cauterizada, com o seu coração endurecido, ele não percebe que os seus caminhos são maus. Ele consegue enxergar o problema, o defeito dos outros, vamos dizer assim, ele consegue enxergar o cisco no olho do outro, mas não consegue enxergar a trave que está no seu. Se não tomarmos cuidado, muito facilmente nós podemos cair neste erro de sempre julgarmos e apontarmos as outras pessoas, quando na verdade nós estamos totalmente afastados da nossa comunhão e intimidade com o Senhor. No segundo ponto, a sequidão espiritual do rei. A situação espiritual de Acabe estava deplorável. Era como se ele tivesse entrado num caminho sem volta. Ele não enxergava a necessidade de arrependimento. Aqui, sempre que alguém se torna contumaz, pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece, que é a sequidão espiritual. Eu me lembro que quando estudamos a lição 1, que falamos sobre Salomão, o reino de Salomão, nós vimos ali que através de pequenas concessões, o coração do rei Salomão foi se afastando cada vez mais do Senhor. E o final da vida de Salomão foi simplesmente deplorável. Embora acredito eu que o livro de Eclesiastes é o ponto-chave para entender que houve sim arrependimento em Salomão no final de sua vida. Este Salomão, que o livro de Reis
mostra tendo um fim deplorável, morrendo influenciado pela idolatria das suas muitas mulheres, o mesmo Salomão que o livro de Reis mostra sendo influenciado no final da sua história, da sua vida, pelas mulheres pagãs e idólatras que ele tinha no seu harém de mulheres, é o mesmo rei que escreveu, dizendo que o final de todas as coisas é teme a Deus. Então acredito eu, sim, no arrependimento deste rei chamado Salomão. Mas aqui, com Acabe, foi diferente. A Bíblia não mostra arrependimento em Acabe, de maneira que Deus havia usado profetas para falar do final trágico tanto dele quanto da rainha Jezabel. E assim ambos sofreram as consequências de seu pecado e de sua desobediência a Deus. Tudo isso fruto de uma vida de sequidão espiritual. Meus irmãos, busquemos a Deus. A Bíblia traz essas histórias, como a de Sansão, como a de Salomão, como a de Acabe, para nos alertar sobre a possibilidade de vivermos uma vida de sequidão espiritual. Não podemos começar bem e terminarmos mal. Temos que ter consistência. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, aos irmãos dizendo: sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Firme e constante. Firme, firmeza, constância. Não podemos parar. Não podemos parar de orar. Não podemos parar de ler a palavra. Não podemos parar de adorar ao Senhor. Não podemos parar de ter uma vida devocional constante com o Senhor. Não podemos parar de andar com o Senhor e de obedecer a sua voz. Amém? Então a seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. Amém, irmãos? Então fica aí a lição sobre esses três personagens: Jezabel, Elias e Acabe. E eu gostaria de encerrar a aula de hoje lendo aqui algumas anotações sobre esta lição. Primeiro, a primeira lição que eu destaquei aqui: escolhas erradas traz consequências desastrosas. Escolhas erradas traz consequências desastrosas. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: não se engane, tudo que o homem semear, isto ele ceifará. Segundo, Deus cuida daqueles que são seus, assim como Deus cuidou do profeta Elias. Vale a pena ter integridade, vale a pena ser fiel até a morte, porque a promessa de Jesus é: dar-te-ei a coroa da vida. E a terceira lição é: a apostasia de Acabe foi resultado de uma vida de frieza e sequidão espiritual. Então busque a Deus enquanto é tempo. Não permita que a sua fé seja minada por uma frieza e sequidão espiritual. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Se inscreva aí, curta este vídeo, compartilhe com alguém, se inscreva no canal e fique atento, para ficar sabendo sobre como e quando nós faremos o sorteio dos livros aqui para abençoar a sua vida. Deus abençoe e até a próxima aula.